Olá, galerinha aí do sétimo ano. Neste bloco, eu vou dar continuidade à correção das atividades que eu passei nos blocos anteriores. Nos vídeos anteriores, vocês acompanharam a correção da atividade do bloco 1. Nessas aulas agora, vocês vão acompanhar a correção das atividades do bloco 2, 3, 4 e 5, ok? Sempre estejam aí com um caderninho, uma folha aí do lado para vocês estarem anotando as dúvidas. Essas dúvidas vocês podem me mandar, tá? Pelo WhatsApp ou anotar aí para a gente esclarecer no plantão de dúvidas, ok? Realizado com os sétimos anos. Vamos lá. Neste bloco, né, de atividades, traz uma continuação do conteúdo que é formação do território, formação e povoamento do território goiano, tá? A gente viu um pouquinho da formação do território brasileiro, agora a gente está vendo um pouquinho da formação do nosso território, do território goiano. Então, eu trouxe aí uma videoaula para vocês estarem assistindo, né, na aula passada. E agora eu trouxe um texto para complementar e trazer um pouquinho também das características físicas, geográficas do nosso estado, ok? Vamos à leitura do texto. Formação e povoamento de Goiás. O estado de Goiás tem 246 municípios com população de 5.620.000 habitantes. A economia é baseada no agronegócio. Mas tem polos industriais nas cidades de Anápolis, Catalão, Rio Verde e Goiânia. Teve como capital Vila Boa em 1739. A atual cidade de Goiás e Goiânia, que é a capital do estado desde 1933. As principais ocupações deveram-se a expedições de aventureiros bandeirantes provenientes de São Paulo, destacando-se Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, que seguia em busca do ouro, tendo encontrado as primeiras jazidas no final do século XVII. Em 1726, foi fundado pelo próprio Bartolomeu Bueno o primeiro vilarejo da região, denominado Arraial da Barra. Desde então, os povoados passaram a se multiplicar e a exploração do ouro atingiu seu auge na segunda metade do século XVIII. A colonização de Goiás deu-se também à migração de pecuaristas que partiram de São Paulo no século XVI em busca de melhores terras para o gado. Em 1744, a região onde se encontrava o estado de Goiás, antes pertencente ao estado de São Paulo, foi separado e levado à categoria de província. A partir de 1860, a lavoura e a pecuária tornaram-se as atividades principais da região, ao mesmo tempo em que a atividade de mineração do ouro entrou em decadência devido ao esgotamento das minas. A navegação a vapor e a abertura de estradas no final do século XIX possibilitaram o escoamento dos produtos cultivados no estado, permitindo o desenvolvimento da região. No século XX, a construção da nova capital Goiânia deu grande impulso à economia do estado, que deu sinais de novo surto de desenvolvimento com a criação de Brasília, a nova capital do Brasil, em 1960. As bandeiras de iniciativa particular foram um movimento basicamente paulista, iniciado no século XVII e direcionavam suas atividades para a busca de ouro e caça de mão de obra indígena. No percurso pelo interior, quando os mantimentos começaram a diminuir, os bandeirantes passavam e montavam um acampamento. Ali faziam plantações para repor as provisões. Esses acampamentos davam origem a pequenos arraiais, que depois se tornavam municípios. As entradas e bandeiras contribuíram de forma decisiva para a expansão territorial brasileira e ocupação do interior do país.
Por outro lado, elas foram responsáveis pelo apressamento e assassinato de milhares de índios. Outro tipo de expedições eram as descidas dos jesuítas do Pará. Os jesuítas tinham criado na Amazônia um sistema bem estruturado de aldeias, de aculturação indígena, buscando índios para essas aldeias. Os jesuítas organizaram diversas expedições fluviais que, subindo o Tocantins, chegaram a Goiás. Mas nem bandeirantes nem jesuítas vinham para fixar-se em Goiás. O descobridor de Goiás foi Anhanguera. Isso não significa que ele fosse o primeiro a chegar a Goiás, mas sim, ele foi o primeiro a vir a Goiás com a intenção de se fixar aqui. Isso em 1690 a 1718. A primeira região ocupada foi a região do Rio Vermelho. Fundou-se o Arraiá de Santa Ana, que depois seria chamado de Vila Boa, e mais tarde, cidade de Goiás. Normalmente, onde havia ouro e água, emergia-se de um pequeno povoado. A primeira informação sobre a população de Goiás são dados da capital de 1736. Havia mais de 10 mil escravos adultos. O total da população, menos de 20 mil, pois os escravos deveriam contribuir mais da metade da população. Em 1750 e 1804, parece que decadência da mineração se traduziu numa diminuição da população. Não se importavam mais escravos para suprir as mortes. Bastante brancos e livres emigravam para outros territórios. O censo de 1804 deu 50 mil habitantes para Goiás, uma diminuição de quase 20%. No censo de 1940, só 4 cidades passavam dos 7 mil habitantes, que era Goiânia com 15 mil, Anápolis com 9.500, cidade de Goiás com 8 mil e Ipameri com 7 mil habitantes. Processada a independência do Brasil, que ocorreu em 1822, esta não trouxe transformações, quer sociais, quer econômicas para Goiás. O primeiro presidente de Goiás, nomeado por Dom Pedro I, foi o Dr. Caetano Maria Lopes Gama, que assumiu o cargo em setembro de 1824. O segundo presidente foi o português Miguel Lino de Moraes, em 1829 a 1831. Aqui traz um pouquinho da história de Goiás. Não tem como a gente falar da formação e do povoamento de Goiás sem falar da história, né? Porque o povoamento de Goiás está ligado à história, né? Então traz algumas informações aí que a gente discutiu na aula anterior, né? A respeito da formação, das entradas que não deram muito certo, dos jesuítas, né? Do período em que eles vieram para tentar impor a sua cultura, a sua crença para os índios, que também não foi, né, não houve muito êxito, não houve muito sucesso. E depois, né, que houve mais, o que deu mais certo, né, que expandiu mais o estado de Goiás, que povoou mais, foram as bandeiras, né, o movimento que ficou conhecido como bandeiras, que foi a descida dos bandeirantes, tá? Nessa descida houve muita morte dos índios, né, que era a população nativa que aqui estava. A gente viu que o estado de Goiás, ele nem sempre teve Goiânia como a sua capital, né, ele passou, a primeira capital foi Vila Boa, que depois, né, de algum tempo recebeu o nome de cidade de Goiás, e depois, né, depois de algum tempo que passou a ser Goiânia, a capital do nosso estado. A gente viu aí no texto também que uma coisa que contribuiu muito para o povoamento de Goiás foi a construção de Brasília. Essa construção de Brasília foi planejada estrategicamente para povoar a região centro-oeste, consequentemente povoar também o estado de Goiás,
né? Porque havia pouca população, a população concentrava mais na parte litoral, principalmente na região Nordeste. Então, a construção de Brasília já foi pensando em povoar mais a região Centro-Oeste, consequentemente, o estado de Goiás. Como vieram muitos fazendeiros, muitas pessoas investindo também, né, na agricultura, na pecuária também, né, isso contribuiu para o povoamento do nosso estado também. Outro processo que contribuiu também, que não fala aí no texto, foi o processo de calagem, né, que foi quando o solo do cerrado, que antes, né, era visto, tido como infértil, recebeu um processo onde ele passou, né, por uma modificação e as terras começaram a ficar férteis, né, de acordo com aquele processo, as terras que não eram próprias para agricultura se tornou terras boas para agricultura, boa para o plantio. Aí também isso contribuiu também para o povoamento do nosso estado, do estado de Goiás, ok? Aí nessa atividade eu trouxe para vocês uma sugestão aí, né? Eu falei que no exercício aí tem especificando que não precisaria ser exatamente como a minha linha do tempo aí, né? É só um modelo, mas eu trouxe 2 modelos aí, ó, para vocês estarem construindo uma linha do tempo sobre a formação do território goiano, né? Então faz aí, constrói a linha do tempo de acordo com o século, o ano e o fato que aconteceu. Como eu falei para vocês, não tem como a gente falar da formação do nosso território sem adentrar um pouquinho na disciplina de história, né? Porque a formação do nosso território, ele se deu a partir do desenvolvimento da história do Brasil, ok? Anotem as dúvidas aí, qualquer coisa, né? Me pergunta lá no plantão de dúvidas, tá bom? Tchau, tchau!